Cruzeiro perdeu 2-1 pro Corinthians. Segundo jogo do Pepa, segunda derrota. Mas o coração do cruzeirense tá com bons sentimentos. Hoje estamos todos aqui de coração partido, né? Ou dividido. Bem dividido. Falando em coração, música de romance. Olhe pro amor da sua vida como o Pepa olha pro Ronaldo. Tá, já adaptado, já só a torcida que xinga, né? Os dois se encontraram pela primeira vez no hotel, antes do jogo. O Cruzeiro traz sua torcida de volta à Série A do futebol brasileiro. Corinthians e Cruzeiro, o retorno à Série A, o dia que o cruzeirense tava sonhando. E o padrão? Tava lá, ué. Você acha que ele ia perder o tão falado Dia da Glória? Ele recebeu uma camisa do Corinthians de presente e deu a do Cruzeiro em troca. Você sabe, né? O homem é ídolo do Corinthians também, foi campeão de Campeonato Paulista, Copa do Brasil lá em 2009. Vai ser uma experiência diferente, né? Porque venho como, né, o presidente do Cruzeiro. Mas se o coração tá dividido, vai com ele dividido mesmo. Quem deu o primeiro susto no jogo foi um velho conhecido, titular na campanha do acesso. Lembra? Matheus Pinto, espalma Rafael! Ó outro ex aí, o Gil. Esse tem mais tempo. Também arrancou da torcida aquele... Olha o Gil de cabeça! A bola foi à direita do gol! O Cruzeiro tava tentando pelas beiradas. Nessa, o Cássio deu uma de zagueiro. Zagueirão, hein, goleirão? E na bola na área. O toque vai na direita do gol! O Cruzeiro melhor que o Corinthians no primeiro tempo. O Cruzeiro busca jogar mais que o Corinthians. A nossa proposta é esta mesmo, é de jogar seja contra quem for, seja onde for, para ganhar o jogo. O Corinthians tinha dificuldade, mas ameaçava de longe. Fausto bateu bonito pra fora do gol! Enfim, um chute a gol nesse segundo tempo. Aí a zaga cruzeirense, que tava bem firme mesmo até aquele momento, vacilou na tabela do timão e apareceu o garoto Matheus Araújo. Pro Matheus e agora! Gol! Na saída do goleiro, um toque sutil com enorme categoria. Primeiro de Matheus Araújo com a camisa dos profissionais do Corinthians. Houve ali uma falha zonal da nossa equipa. Outra chance corintiana na cabeçada do Yuri Alberto. Que defesaço. Rafael Milagre! O Corinthians tava nessa bola voadora. O Cabral teve que fazer outra grande defesa. Voltou a chance! Roger Guedes! Gol! Depois de marcar a falta do Gil no ataque, o juizão mesmo, hein? Nossa, olha esse braço. Concentra, Maurício. O juiz foi lá no VAR e acabou validando a jogada. 2-0 pro Corinthians. Já nos acréscimos, o Cruzeiro fez o gol de honra. E que honra, né? Depois de tanto tempo. Sabe de quem? Lucas Oliveira é o nome da emoção! A torcida da Raposa volta a comemorar um gol na Série A. No último lance do jogo, o Cruzeiro só não teve a chance de empatar porque o Richard tava na direção da bola chutada pelo Felipe Machado. Ô, meu filho, sai da frente, rapaz! Que pecado! Fim de papo em São Paulo. 2 para o Corinthians, 1 para o Cruzeiro. Jogo que marca a volta do Cruzeiro à Série A. Estávamos há 3 anos sem estar na Série A, voltamos. Mas voltamos com, ok, não vamos pontos daqui, mas voltamos com uma imagem forte daquilo que vai ser o Cruzeiro. Cruzeiro folga hoje, se reapresenta amanhã, vai ter a semana inteira pra trabalhar. Sábado, jogo contra o Grêmio. Estreia com derrota pro Cruzeiro na volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O time celeste perdeu em Itaquera para o Corinthians 2-1, gols no segundo tempo. O garoto Matheus Araújo abriu o placar e o Roger Guedes ampliou. Já nos acréscimos, o Lucas Oliveira de cabeça com assistência do Marlon diminuiu. Gabriel Moraes, a repercussão do jogo aqui. Primeiro tempo foi até razoável, né, Gabo? Boa tarde. Exatamente, Pedro. O Cruzeiro tentou, lutou, mas infelizmente não deu. Eu acredito, viu, gente, que a torcida do Cruzeiro hoje ela acordou já mais com o sangue frio, refletindo, e não foi um jogo assim tão infeliz, né, pro Cruzeiro. Ao contrário.
como eu adiantei aqui na nossa manchete, eu acredito que o time do Cruzeiro ontem, lá na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, ele superou as expectativas que a torcida estava a respeito desse time. Por quê? O Cruzeiro não vinha aí de bons jogos. Começando aí aquele finalzinho ali de Paulo Pessolano, o Cruzeiro não vinha jogando bem, tinha muita dificuldade na criação e também na finalização das jogadas. Assumiu o Pepa, veio aí 2 amistosos, principalmente aquele contra o Red Bull Bragantino, que ele foi televisionado, né? A torcida pôde ver. O Cruzeiro venceu por 3-2. Depois a estreia oficial de Pepa sob o comando do Cruzeiro na semana passada. Cruzeiro e Náutico, 1-0 fora de casa, outra derrota. Mas eu acredito que naquele jogo ali, viu, Dimara, a torcida já começou a ver um certo estilo de jogo, uma maior organização do time, e isso ficou ainda mais às claras ontem lá em São Paulo. Vamos começar então aqui do começo. O Pepa, ele levou a campo os 11 iniciais exatamente iguais àqueles que foram lá no Estádio dos Aflitos no meio da semana passada. O Cruzeiro começou então com Rafael Cabral no gol, William na lateral direita, Lucas Oliveira, autor do gol, e Luciano Castan na zaga, e Marlon na lateral esquerda, um jogador aí que foi muito elogiado pela China Azul. No meio, Richard, Ramiro, que depois foi substituído pelo Felipe Machado, e Matheus Vital, que foi substituído pelo Rafael Bilu. O Vital, a gente vai até falar aí na continuidade da programação, ele que saiu sentindo um pouco a perna. Depois no ataque, o Wesley, que foi substituído pelo Nicão, Bruno Rodrigues e Gilberto. Pois é, né, Dimar e Pedro? Acho que o Cruzeiro, podemos falar que o Cruzeiro jogou bem e que poderia sair pelo menos com empate, né? Jogou bem, muitos problemas de arbitragem com o Daronco, né? O Daronco deixou o jogo seguir daquele jeito que você sabe, deixa, aí ele vai lá, fala pro cara, não sei o que. Daí, de repente, a coisa começou a ficar mais séria, né? Em relação ao que as faltas do Corinthians, ele acabou soltando os cartões ali lá pro final do primeiro tempo. Ainda tô com muitas dúvidas no segundo gol do Corinthians, tenho muitas dúvidas, eu acho que foi falta, por mais que muita gente diga que não foi falta, gente, não existe isso, você desloca, o cara deslocou, é falta, né? E ele marcou, o VAR é que chamou e mudou. É aquela velha história, né? Vários árbitros mais antigos, né? E outros de outros países dizem que os brasileiros ainda não sabem se utilizar do VAR. E é uma verdade. Por quê? É a transferência de responsabilidade. Ele, Daronco, viu a falta, marcou, né? Aí o VAR chamou, a pessoa já vai pro VAR assim, peraí, né? Tá. Obviamente ele vai se ele quer. Mas o fato do VAR dizer pra ele assim, não foi falta, ou dá uma olhada direitinho aí nessa câmera, não foi, ele tá naquela história ali do jogo, aquele negócio todo e tudo. Mas ele é a maior autoridade. Ele poderia ter mantido o que ele havia marcado, né? E não foi o que aconteceu. Então eu fico na dúvida dessa questão aí também da arbitragem. Eu, como comentarista, eu fiz o Náutico e o Corinthians com o Rafa Leal e o Léo Campos. E a gente, nos 2 jogos, lá acabou o jogo do Náutico, eu falei, gente, existe um time, existe uma possibilidade. Taticamente, você está conseguindo ver alguma coisa. Ainda muito pouco. Se a gente for olhar isso, só foram 2 jogos, treinos ou amistosos, como queiram. 2 jogos oficiais com o Pepa. Ainda é pouca coisa, mas você consegue ver um Cruzeiro que sai pro jogo. O Cruzeiro, no primeiro tempo, gente, empurrou o Corinthians pro setor defensivo, mas empurrou. Não deixou eles saírem de lá. Empurrou, né? Ele fez bem essa situação. Na minha opinião, ele cometeu 2 erros. Sei que a torcida pega no pé e tudo mais, mas essas mexidas no meio-campo, pra mim, as 2 vezes foram erradas. A questão do Wesley. O Wesley é um jogador que, nessa função dele no Cruzeiro, ele é o cara que puxa a marcação, né? Ele é o cara que afasta o adversário da área, né? Ele empurra o time, ele faz muito isso porque ele puxa muita marcação com ele. Tanto é verdade que ontem no jogo do Corinthians ele foi extremamente marcado,
né? E aí você vê que quando ele saiu tanto no primeiro jogo contra o Náutico, tanto ontem, o Cruzeiro desmantela aquela questão de meio de levar o time adversário para trás. São situações que eu tenho certeza que o Pepa tá olhando. O Vital se transformou para mim nessa formação dele, um jogador importantíssimo. No jogo contra o Náutico, ele foi o melhor em campo. Cria bastante, né? Muito. O Richard também ontem foi assim, incrível. Acho que o Marlon também ontem puxou muito essa questão que a gente está falando de levar o time para frente, de tentar tirar ali, porque o Cruzeiro só tem um jeito. Vamos lá. Ele tá com problemas defensivos, né? Ok. Qual que é a forma que o Cruzeiro tem? É ir para frente, não tem outro jeito. Ele tem que tentar tirar ao máximo a bola ali de trás para evitar que o adversário tenha facilidades. E esse é um trabalho. Portanto, a gente tem que entender, ontem o Cruzeiro ele fez o jogo inteiro uma jogada, exatamente a jogada do gol, né? Então você tá vendo, existe uma jogada, existe um time. Por mais que o Gilberto também não esteja sendo aquilo que se espera dele ofensivamente, que são os gols, aí eu acho que é uma preocupação. Mas a bola também precisa chegar, né? E é a armação, né? A questão do camisa 10 mesmo. Mas talvez a preocupação maior hoje do Cruzeiro com essa questão do camisa 10 é muito mais de tirar a bola lá de trás do que efetivamente ir pro gol. Mas teve muitas chances. Você viu o goleiro do Corinthians desesperado, muitas vezes botando a mão na cabeça, falando que é isso, chama... né? Se não tivesse sido bom, gente, ninguém tinha entrado em pânico como o Corinthians entrou, né? Teve até um lance que virou meme nas redes sociais hoje de manhã, que é uma imagem frisada do jogo com o Cássio na intermediária. Tá rolando o jogo e o Cássio lá na intermediária, que foi um lance que ele teve que sair de cabeça assim dentro da área pra tirar aquilo. Esse lance ele mostra que o Cruzeiro chegou bastante no gol. Se a gente for analisar o jogo em 2 tempos, primeiro tempo foi um jogo muito parelho, o Cruzeiro conseguiu pressionar muito o Corinthians, principalmente no meio de campo, não deixou o Corinthians chegar muito dentro da sua área e conseguiu atacar. O que aí, se a gente for analisar os últimos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro mal conseguia atacar, mal conseguia chutar no gol. Ontem o Cruzeiro conseguia atacar em jogadas de contra-ataque, em criação de jogadas e em jogada de cruzamento, como foi o gol do Lucas Oliveira, que foi ali um escanteio curto, a bola cruzada na área, e o Lucas Oliveira fez o gol aí aos 49 minutos do segundo tempo, mas infelizmente já não havia tempo para mais nada. Voltando na questão da arbitragem também, Dimara, não podemos esquecer do lance do Fagner. Diversos comentaristas de arbitragem falaram ali de uma jogada dura. Na hora ali da transmissão a gente até ficou na dúvida, foi um lance duro, ele chegou forte, mas a imagem mostra muito bem. Aí sim o VAR poderia ter chamado, né? Nitidamente o Fagner vai dividir a bola com o atacante Bruno Rodrigues e dar uma cotovelada no rosto dele. Esse é um lance pro VAR chamar. Era pro VAR chamar e ao contrário do que ele fez no lance do gol, né? Porque ali eu acho que era um lance de campo. O Daronco já tinha anulado e depois ele vai lá rever e aí ele entende que não foi a falta. Claro que é função do VAR fazer isso no lance do gol também, obviamente. Mas nesse lance não houve essa revisão. Outra coisa que me chamou a atenção com relação à arbitragem... o Fagner bateu o jogo inteiro, né? Não foi, ele é assim, isso que a gente tá dizendo. Qual jogo ele não bate? Ele é assim, não é de hoje, né? E vamos combinar, jogou muito também, né? Sim, ele é um excelente jogador. Assim, gente, é muito complicado para um cara que tem tanto talento quanto ele entrar duro nos adversários da forma como ele entra, né? Ele não sabe jogar de outro jeito, não, a não ser no chão, né? É porque cada carrinho que você fala, matou, cara. Né? Dá cotovelada, você fala, o que esse cara tá fazendo? Então a expulsão não é só por esse lance, né, Pedro? Mas é um conjunto da obra dele, já tinha que estar fora há muito tempo. Que é o grande ponto da arbitragem do Anderson Daronco, né? Alguns critérios diferentes que ele adota ao longo de um mesmo jogo para definir faltas ou não, continuidade do jogo, enfim. Eu fiquei curioso porque anunciaram, né? Fizeram toda a pompa de que agora toda vez que o árbitro for ao VAR ele vai ter que pegar um microfone, falar no som ambiente do estádio, explicar o que aconteceu no lance. Ele não fez isso no lance em que ele reviu e deu o gol pro Corinthians, mudou a decisão que ele tinha tomado em campo. Sobre o Cruzeiro, ainda não consigo entender qual é o lugar do Wesley em campo. Acho que ele ainda tá deslocado, é um jogador que parece que destoa fisicamente dos outros também.
E ontem até não foi o problema principal não, mas ele e o Gilberto ainda não encaixaram ali, né? É um esforço do Cruzeiro de chegar à frente, mas realmente falta criatividade na última parte ali do campo. E sobre a defesa, volto a falar aqui sobre o desequilíbrio nas laterais. É um grande jogo do Marlon mais uma vez. Ele precisou ir lá pra direita para fazer um cruzamento decente pro Oliveira fazer o gol, porque o William realmente não dá. Agora, também a gente tem que elogiar, né? Um jogador que, porque vamos lá, Wesley e Gilberto, na contratação dos dois, nenhum de nós aqui foi maluco de dizer que não era bom. Todo mundo encontrou como Wesley bom. Era um reserva de luxo do Palmeiras. Exatamente. Eu até acho que no caso dele poderia ser essa explicação que eu falei aqui antes. Essa coisa dele tá puxando, ele tá fazendo uma função que tá impedindo que ele faça realmente qual é a dele. Pode ser isso. A gente não sabe o que é pedido. Aliás, eu achei que alguém ia perguntar na coletiva ontem aqui. Ô, Pepa, me conta, o que você tá pedindo pro Wesley, né? Qual é a função mesmo dele em campo? Do Gilberto, concordo com você, eu não sei o que está acontecendo com ele especificamente, mas a gente tem que falar do Castan, como jogou bem o Castan e como ele chegou, e é um dos que eu questionei, pelo menos, eu falei, mas né, só que ele mostrou que ele chegou e ganhou a posição. E muito bem, foi muito bem. Ontem não teve nada, né? Impedimento, né? A situação de jogo dele muito correta, muito tático. Ele é um defensor que não precisa aparecer, ficar aparecendo no jogo para jogar bem. Até conversa de bar, vamos dizer assim, né? Luciano Castan, chegou, como você disse, muito questionado. Muitas pessoas aí zoavam, né? Que os irmãos Castan são dois zagueiros ruins e que o Luciano Castan é o pior deles. E chegou e tá mostrando serviço até o momento. E o outro jogou em tudo quanto é time também, né? Pois é. Bom ficar frisado. Repassando alguns números aqui, viu, Dimara? Pra mostrar o quanto que esse jogo foi equilibrado. O Cruzeiro deu 8 chutes e o Corinthians 12, enquanto o Cruzeiro acertou 2 no gol e o Corinthians acertou 7. A posse de bola impressionou também que o Cruzeiro teve mais posse de bola nos dois tempos. O Cruzeiro teve 59% de posse de bola, enquanto o Corinthians 41%. E a precisão no passe também da Raposa foi superior. Enquanto o Cruzeiro teve precisão de passe de 85%, o Corinthians teve de 77%. E o Corinthians também, como o Cruzeiro tinha mais bola, necessariamente, normalmente, vamos dizer assim, o Corinthians tinha que fazer mais faltas. O Timão fez 14 faltas e a Raposa 12. O técnico Pepa, ele falou um pouquinho aí sobre esse jogo, o que ele achou sobre esse time dele em campo nessa volta à Série A do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro após 3 temporadas na amargura da Série B. É que a nossa proposta é esta mesmo, é de jogar seja contra quem for, seja onde for, para ganhar os jogos. Hoje não conseguimos, mas mesmo ao quente, vejo que fizemos um jogo muito positivo com bola. Na primeira parte, já fazendo um resumo, faltou-nos ser mais agressivos no último terço, procurar mais o gol, procurar mais a baliza, sermos mais... Um valia respeita mais pela equipa adversária. E na segunda parte, penso que fomos melhores, na minha opinião. Agora, o Corinthians, com a qualidade também individual e coletiva, sempre que saía no ganho da bola, encontrava algum espaço e criava algum ruído. Mas nós, na segunda parte, tivemos muito mais tempo no meio campo adversário. Não houve aquelas claras oportunidades, mas houve muito volume ofensivo no último terço. Continua-nos a faltar essa tranquilidade para materializar em oportunidades claras ou em gols, é verdade. Tá, então, ouvimos o técnico português Pepa a respeito dessa derrota para o Corinthians aí por 2-1. O Pepa também falou lá durante a entrevista coletiva, né? Foi perguntado a respeito de reforços, porque a janela de transferências brasileira entre times brasileiros, né? Os jogadores que jogaram pelo estadual, por exemplo, ela termina agora quinta-feira, dia 20 de abril. Ele deixou em aberto essa questão, falou que o Cruzeiro continua ativo no mercado, mas ele frisou que confia 100% no elenco atual para a continuidade da temporada de 2023. Encerrando então, Dimar e Pedro, aqui essa primeira parte do Cruzeiro. Cruzeiro voltou ontem, Cruzeiro aí que nem teve folga, né? Depois daquela partida contra o Náutico lá em Pernambuco, nem voltou para casa, foi direto para São Paulo, continuou treinando. Ontem, depois lá da partida em Itaquera,
veio para Belo Horizonte. Hoje o elenco teve folga e se reapresentará amanhã na Toca da Raposa. E eu fico com a frase do Pepa para encerrar essa primeira parte, que ele mesmo disse que ele falou com os jogadores isso antes do jogo, na pré-eleição, no intervalo, depois do jogo. O Cruzeiro precisa acreditar que pode vencer. E não é só o Cruzeiro, não. A torcida também. E eu entendo, né? Por tudo que passou. Mas precisa acreditar. É isso, mensagem aqui do Luiz Carlos Freire. Ronaldo tem que vender a SAF para empresários cruzeirenses e cascar fora. A última da equipe do Cruzeiro nesta segunda-feira, Gabriel. Pois é, viu, Pedro? Matheus Vital, o meio de campo, saiu aparentemente lesionado, né, ontem no segundo tempo da partida contra o Corinthians. Lá na zona mista, ele chegou a falar que estava com um desgaste por causa da sequência de jogos, falou que estava cansado também pelo jogo e sentiu um pouco de cãibra, mas nós aqui confirmamos com a assessoria de imprensa do Cruzeiro que amanhã, lá na representação na Toca da Raposa, ele será reavaliado para ver aí quais são as suas reais condições físicas. Durante toda essa semana o Cruzeiro vai treinar na parte da manhã para se preparar para o duelo, né? Outra pedreira aí pela frente, sábado, diante do Grêmio às 9 horas da noite lá na Arena Independência, Pedro.